Olá pessoal, sou Felipe Ferreira. E hoje vamos falar sobre a Bíblia Sagrada. O livro mais importante para os cristãos. Vamos falar um pouco, mais especificamente o Antigo Testamento. E os livros que são abordados e o que é falado em cada livro. Fique conosco que acredito que ao final você encontrará respostas para algumas perguntas que sempre fizeram e nunca obterão respostas. O Antigo Testamento é composto por 39 livros e foi escrito principalmente em hebraico. Ele conta a história da criação do mundo, do povo de Israel e de sua relação com Deus. Nele encontramos livros como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e é conhecido por contar a história da criação do mundo, bem como a história de Adão e Eva, Caim e Abel, Noé e a Arca, e a Torre de Babel. Também inclui a história de Abraão, que é considerado o pai do povo judeu, e suas promessas feitas por Deus. Êxodo continua a história dos hebreus depois que eles foram para o Egito, onde se tornaram escravos. Deus chamou Moisés para liderar os hebreus fora do Egito, através do Mar Vermelho, e dar a eles a lei de Deus, os 10 mandamentos. Levítico é um livro que contém leis e instruções para o povo de Israel, incluindo as leis de sacrifício e adoração a Deus, regras alimentares, cerimônias de purificação e regulamentos sobre a conduta moral e social. Esse livro é considerado um guia para a vida religiosa e moral do povo de Israel. Números continua a história dos hebreus, contando sobre suas jornadas pelo deserto. Esse livro também contém relatos de rebeliões contra Moisés, os levitas e as tribos de Israel. Além disso, Números inclui leis e regulamentos adicionais para o povo de Israel. Deuteronômio é um livro que contém os últimos discursos de Moisés para o povo de Israel. Ele reforça a importância da obediência à lei de Deus, bem como a renovação da aliança entre Deus e o povo de Israel. O livro de Deuteronômio é um resumo das leis e mandamentos apresentados anteriormente em outros livros do Antigo Testamento. Josué conta a história de como os hebreus finalmente entraram na terra prometida depois de suas peregrinações pelo deserto. Josué liderou a conquista de Jericó e de outras cidades cananeias. O livro também contém uma lista de divisão de terras entre as tribos de Israel. Juízes conta a história do período de tempo em que os juízes lideraram Israel. Os juízes eram líderes temporários que Deus levantava para libertar Israel da opressão de seus inimigos. O livro inclui relatos de juízes famosos como Débora, Gideão e Sansão. Rute é uma história de amor e lealdade. Ela conta a história de Rute, uma viúva moabita que escolheu ficar com sua sogra, Noemi, em vez de retornar para sua terra natal. Rute se casa com um homem chamado Boaz, tornando-se um ancestral do rei Davi. 1º e 2º Samuel contam a história de Samuel, o último dos juízes de Israel, e a transição para o período de monarquia. O livro apresenta Saul, o primeiro rei de Israel, e sua queda do poder. Também conta a história de Davi, que se tornou o rei mais famoso de Israel e seu grande sucesso. 1º e 2º Reis continuam a história dos reis de Israel. Os livros apresentam Salomão, o filho de Davi, e sua construção do templo em Jerusalém. Os livros também contam a história da divisão do reino de Israel em duas partes, o reino de Israel no norte e o reino de Judá no sul. Os livros terminam com a queda de ambos os reinos. 1º e 2º Crônicas são histórias paralelas dos reis de Israel e Judá, com um enfoque maior em como a religião desempenhou um papel importante na história do povo de Israel. O livro inclui genealogias e informações sobre o Templo de Jerusalém. Esdras conta a história da reconstrução do Templo de Jerusalém e da restauração do serviço religioso em Israel depois do exílio na Babilônia. O livro também inclui registros genealógicos e leis religiosas. Neemias continua a história da reconstrução de Jerusalém, desta vez com o foco na reconstrução dos muros da cidade. O livro também conta a história da restauração da lei de Deus e da reconstrução do templo. Ester
é uma história de coragem e heroísmo. Ela conta a história de uma jovem judia chamada Esther, que se tornou rainha da Pérsia e usou sua posição para salvar seu povo da destruição. Jó é uma história de sofrimento e fé. Ela conta a história de um homem chamado Jó que perdeu tudo o que tinha, incluindo sua saúde, mas permaneceu fiel a Deus. Salmos é uma coleção de poemas e cânticos que expressam adoração, louvor, agradecimento e súplica ao Deus de Israel. Esses poemas são usados em serviços religiosos e em momentos pessoais de oração e devoção. Provérbios é uma coleção de sabedoria prática para a vida. Ela contém conselhos sobre a conduta moral, a sabedoria, a justiça, o trabalho e o relacionamento com os outros. Os provérbios são frequentemente atribuídos a Salomão, mas também incluem outros autores. Eclesiastes é um livro de reflexão filosófica sobre a natureza da vida e da existência. Ele apresenta a ideia de que a vida é fugaz e vã, mas que ainda deve ser vivida com alegria e prazer. O livro conclui que a sabedoria e o temor a Deus são o objetivo final da vida. Cantares de Salomão é um poema de amor que celebra o relacionamento entre um homem e uma mulher. O livro usa metáforas poéticas para descrever a beleza e a intensidade do amor humano. Isaías é um livro profético que contém mensagens de julgamento, consolação e esperança para Israel e as nações. Ele apresenta a ideia de que Deus é o soberano e redentor do mundo e que ele promete trazer justiça e salvação para o seu povo. Isaías também fala da vinda do Messias e da era messiânica. Jeremias é outro livro profético que contém mensagens de julgamento e esperança para Judá e as nações. Ele profetiza a destruição de Jerusalém e do templo, mas também promete a restauração e a renovação do povo de Deus. Lamentações de Jeremias é um poema lamentando a queda de Jerusalém e a destruição do templo. Ele apresenta uma perspectiva sombria sobre o sofrimento humano e a tristeza, mas também oferece uma mensagem de esperança e renovação. Ezequiel é outro livro profético que contém visões e mensagens de julgamento e esperança para Israel e as nações. Ele apresenta a ideia de que Deus é santo e exige obediência, mas também é misericordioso e oferece a oportunidade de arrependimento e renovação. Daniel é um livro apocalíptico que contém visões proféticas sobre o futuro de Israel e do mundo. Ele apresenta a ideia de que Deus é soberano sobre as nações e que ele tem um plano para a história humana. Daniel também fala da vinda do Messias e da era messiânica. Oséias é um livro profético que apresenta a mensagem de que Deus é amoroso e compassivo, mesmo quando o povo de Deus se afasta dele. Ele usa o casamento de Oséias como uma metáfora para ilustrar a relação entre Deus e o seu povo infiel. Joel é um livro profético que contém mensagens de julgamento e esperança para Judá e as nações. Ele apresenta a ideia de que Deus é soberano e que ele promete trazer renovação e bênção para o seu povo. Amós é um livro profético que contém mensagens de julgamento e justiça para Israel e as nações. Ele apresenta a ideia de que Deus é justo e que ele exige justiça e misericórdia de seu povo. Obadias é um livro profético que profetiza a destruição de Edom e a restauração de Israel. Ele apresenta a ideia de que Deus é justo e que ele defende seu povo contra seus inimigos. Jonas é um livro profético que conta a história de Jonas, um profeta relutante que é enviado para pregar para a cidade pagã de Nínive. Ele apresenta a ideia de que Deus é misericordioso e que oferece oportunidades de arrependimento e salvação. Miqueias é um livro profético que contém mensagens de julgamento e esperança para Israel e as nações. Ele apresenta a ideia de que Deus é justo e que ele promete trazer justiça e renovação para o seu povo. Não é um livro profético que profetiza a destruição de Nínive. Ele apresenta a ideia de que Deus é justo e que ele exige responsabilidade dos líderes e governantes das nações. Abacuque é um livro profético que contém diálogos entre o profeta e Deus sobre o problema do mal e da injustiça no mundo. Ele apresenta a ideia de que Deus é justo e que ele tem um plano para a história humana. Sofonias é um livro profético que contém mensagens de julgamento e esperança para Judá e as nações. Ele apresenta a ideia de que Deus é zeloso e que ele deseja a obediência de seu povo. Ele também fala sobre a vinda do dia do Senhor, um tempo de julgamento e renovação. Ageu é um livro profético que fala sobre a reconstrução do templo após o exílio. Ele apresenta a ideia de que Deus deseja a obediência de seu povo e que ele os abençoará se eles se voltarem para ele. Zacarias
é um livro profético que se concentra na reconstrução do templo e no Messias que virá. Ele fala sobre a importância da obediência a Deus e da justiça, e sobre a vinda de um rei justo que governará com sabedoria e justiça. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento e fala sobre a infidelidade do povo de Deus e a necessidade de arrependimento. Ele apresenta a ideia de que Deus é um Deus de amor e que ele deseja que seu povo o ame e obedeça a ele. Ele também fala sobre a vinda do Messias e a necessidade de preparação para a sua chegada. Em resumo, a Bíblia Sagrada é uma coleção de livros que contém a história e a mensagem de Deus para a humanidade. Cada livro tem sua própria mensagem única, mas todos eles se encaixam para contar a história da salvação e da redenção. Através da Bíblia, podemos aprender sobre quem é Deus, como Ele deseja que vivamos e como podemos ter um relacionamento com Ele. Além disso, a Bíblia também contém muitos ensinamentos morais e muitas pessoas encontram conforto, sabedoria e orientação através da leitura da Bíblia e da meditação sobre suas mensagens. Além disso, a Bíblia tem sido um dos textos mais estudados e debatidos ao longo da história e tem sido uma influência significativa na literatura, na arte e na cultura ocidental. No entanto, é importante lembrar que a interpretação da Bíblia pode ser subjetiva e pode variar entre diferentes grupos religiosos e indivíduos. É importante estudar a Bíblia com uma mente aberta e buscar orientação do Espírito Santo ao interpretá-la. Se caso esse tipo de vídeo é interessante para você, deixe um like. E comente na descrição para podermos fazer mais vídeos sobre esse assunto. Obrigado e até a próxima.